Olá, meu aluno, minha aluna. Nesta aula nós veremos Teorema Fundamental do Cálculo. Eu começo com a história do assunto. O Barrow, ele era formado em teologia, mas tinha amplo conhecimento. Ele falava umas 8 línguas, sabia matemática também. Mais ou menos por 1655, ele conseguiu uma licença remunerada. Ele pôde viajar pela Europa a estudo. Ele saiu da Inglaterra e passou pela França, aquilo que hoje é Itália, aquilo que hoje é a Turquia. Cara, eu garanto que você nunca teve uma viagem como essa que o Barrow teve. Olha só, enquanto ele estava navegando entre a Itália e a Turquia, o barco foi atacado por piratas. O Barrow e os outros tripulantes do navio deram um pau nos piratas. Verdade, cara, o Barrow brigou com piratas e ajudou a salvar o seu navio. Tá, isso já é demais. Mas ainda, ele chegou lá na Turquia, passou um tempo e tal, e esteve com febre. Deram para ele um chá que tinha ópio. Ópio é uma droga. O Barrow brigou com piratas, usou drogas, e quando estava voltando, essa viagem durou uns 3 anos. O navio em que ele estava pegou fogo e perdeu todas as bagagens. Ele teve uma viagem com ataque de piratas, uso de drogas e de navios pegando fogo. Passado tudo isso, ele voltou lá para lecionar. Em 1663, mais ou menos, ele se tornou o principal professor de matemática em Cambridge. E foi aí que ele deparou com a seguinte questão. Eu vou falar de 2 problemas, já conhecidos da gente. O primeiro é assim, ó. Eu tenho uma curva que é gráfico de função, vou pegar um ponto e vou traçar uma reta tangente. O problema da reta tangente, ele é estudado com as derivadas. Outro problema, vou pegar aqui, ó, uma curva gráfico de função. Estou supondo que ela é positiva, então existe uma área aqui, ó, entre o gráfico da função e o eixo dos x, dependendo um pouco de como é que é f, mas supondo que exista essa área aqui, ó, entre o gráfico da função e o eixo dos x, para calcular essa área, nós utilizamos a matéria integrais. Problema da reta tangente, assunto de derivadas. Problema da área, assunto de integrais. O Barrow foi o primeiro a entender que os problemas eles podem ser unidos. Existe o teorema fundamental do cálculo que mistura as 2 matérias. Isso aqui, ó, é o teorema fundamental do cálculo. Tá, claramente tem uma integral aqui. Essa função f grande que aparece aqui, ela é uma primitiva ou antiderivada da função f pequena que aparece ali. Nós já vimos essa história de primitiva ou antiderivada lá na aula de integrais indefinidas. É o seguinte, se eu pegar a função f grande e derivar, eu encontro a função f pequena. Então nota, de um lado eu estou falando em integrais, do outro lado aparece a função f grande. E ela envolve as derivadas. A derivada da função f grande é a f pequena. Aí está como é que os 2 assuntos se relacionam, as integrais e as derivadas. Por isso que é o teorema fundamental do cálculo. Ele junta os 2 assuntos. Tá, uma pergunta bem razoável. Se esse aqui é o teorema fundamental do assunto, por que é que nós não dizemos que foi o Barrow quem desenvolveu o cálculo? É que é o seguinte, eu fui lá no artigo original, ele publicou isso em 1670.
Olha esse texto aqui. Isso não parece algo vindo de um livro de cálculo. Isso aqui parece mais um livro de geometria. Ele fica falando aqui, por exemplo, em retas paralelas, triângulos. O Barrow foi o primeiro a entender como é que os dois problemas se conectam. Só que ele não desenvolveu um método prático para resolver problemas. Ele entendeu, só que deu argumentos geométricos e tal, que não são práticos. O Newton e o Leibniz, de maneira independente, entenderam o assunto e resolveram de maneira prática. Aliás, o Newton era aluno do Barrow. O que nós temos aqui é professor Barrow, aluno Newton. Então, o que o Newton fez foi se inspirar no trabalho do seu professor e, em 1666, ele entendeu como fazer essa relação entre derivadas e integrais de uma maneira prática. Em 1669, o Barrow aceitou um emprego de padre, deixou de ser professor de matemática lá em Cambridge e quem ocupou o seu lugar foi o Newton. Então temos uma relação de professor e aluno, em que o professor Barrow depois até saiu e quem ocupou o seu lugar foi o Newton. E tem mais uma coisa interessante sobre o Barrow. Em 1677, ele estava com febre. Daí ele pensou, cara, eu já tive febre quando eu estava lá na Turquia e me deram um chá de ópio. Ele foi lá fazer um chá de ópio. Só que botou muito ópio e morreu de overdose. O cara que foi o primeiro a entender o teorema fundamental do cálculo morreu de overdose de ópio. Claro que deve ter sido por motivos medicinais, ele tentou se curar de uma febre, mas, de qualquer maneira, ele foi morto por overdose de ópio. E o Leibniz? O Leibniz foi o primeiro a publicar sobre o assunto, 1686. Eu fui lá no artigo original, peguei e fui ver qual foi o primeiro momento, no primeiro artigo sobre o assunto, em que se fala sobre essa relação entre derivadas e integrais. E aparece aqui, ó. O texto é todo em latim, mas aqui dá para perceber um símbolo de integral, aqui um D de derivada, e aqui ele fala recíproco, função inversa, algo nesse sentido aí. Então aqui está, no artigo original, o primeiro momento em que se fala da relação entre integrais e derivadas. Algo que o Leibniz escreveu. Então esse aí é o contexto histórico do assunto. Se você gostou, deixa um like no vídeo, escreva ali nos comentários se você achou interessante, inscreva-se no canal, isso ajuda muito o projeto a crescer. Agora eu vou fazer uma conta e depois eu ainda vou dar uma interpretação física para o teorema fundamental do cálculo. É o seguinte. Vou pegar aqui, ó, a integral de 0 até 1 da função x ao quadrado. Nós já sabemos que isso aqui, ó, determina esta área aqui. Olha só como é que se calcula essa área. Deixa eu baixar aqui para você lembrar como é que funciona o teorema fundamental do cálculo. Tá, o x ao quadrado aqui, ó, é a função f pequena. Tem que achar a função f grande. Quem é uma primitiva ou antiderivada de x ao quadrado? É x ao cubo sobre 3. Isso é aquilo que eu mostrei lá na aula de integrais indefinidas. Se você pegar o x ao cubo sobre 3 e derivar, como é que funciona? Aquele 3 lá de cima ele desce, o novo expoente passa a ser o 2. Então, aquele 3 que desceu cortou com o 3 de baixo. Então, eu noto que a derivada de x ao cubo sobre 3 é x ao quadrado. Não precisa colocar o mais c. Agora, você vai colocar aqui, ó, uma barra vertical e aplicar de 0 até 1.
Olha como é que é o teorema fundamental do cálculo. Eu pego aquela primitiva e aplico no extremo de cima. Eu vou colocar o 1 no lugar do x. 1 ao cubo sobre 3. Eu subtraio, agora eu coloco o extremo de baixo. 0 ao cubo sobre 3. 1/3. A área aqui, ó, 1/3. Essa área que está pintada em azul aqui. Então, note como foi fácil encontrar o resultado. E é algo que não se vê lá na escola, né? A área entre o gráfico da função x² e o eixo dos x acabou sendo bem simples, usando o teorema fundamental do cálculo. Eu quero falar um pouco sobre o significado físico desse resultado. É o seguinte. Eu vou pegar uma situação bem simples. Eu só vou dar uma ideia. Eu tenho um móvel que se locomove em linha reta. Ele está avançando numa estrada com velocidade constante. Digamos que eu tenho aqui, ó, um móvel com velocidade 5. Então eu tenho uma função velocidade que vale sempre 5. Linha reta e com velocidade 5. E vou dizer que aqui, ó, o tempo 1, o tempo 2. Eu estou aqui num gráfico de tempo por velocidade. Olha aqui, ó, tempo por velocidade. Vou até mudar esse 2, pode ser um... Consigo fechar um 3 aqui, só para ficar diferente. Móvel que se locomove em linha reta com velocidade 5 e eu o estou observando no intervalo de tempo de 1 até 3. Minha pergunta é, qual foi o deslocamento desse móvel? Nós sabemos que o deslocamento, isso aqui é um MRU, é velocidade vezes tempo. A velocidade é 5, o ΔT aqui foi 3 menos 1. Né? Se passaram 2 unidades de tempo aqui, que deu 5 vezes 2, 10. Esse número 10, o deslocamento que o móvel teve, é esta área aqui. Eu tenho um retângulo de base 2 e de altura 5. Para determinar o deslocamento desse carro aí em MRU, eu posso simplesmente calcular esta área. Tá. A área me lembra integrais. Eu posso reescrever isso aí assim, ó, a integral de 1 até 3 da função 5 dt. Aqui eu estou calculando a área de um retângulo que tem aqui, ó, em cima valendo 5 e a base, essa função 5 aqui, na verdade ela está aqui, né? Ó, é uma altura 5 que eu represento por essa constante 5 aqui em cima. 5 vezes esse 2 daqui dá esse 10, a área do retângulo. Tá, agora olha o seguinte. Como é que se mede o deslocamento de um carro, de um móvel aí? É a posição final menos a posição inicial. Aqui, ó, quanto que ele está, onde ele estava no tempo 3, menos onde que ele estava no tempo 1, dá o seu deslocamento. O seu deslocamento é isso aqui. Esse aqui é o ΔS. Que ficou o seguinte: a integral de A até B da função velocidade deu o deslocamento dele, que é onde ele estava no tempo 3, menos onde ele estava no tempo 1. E isso aqui é o teorema fundamental do cálculo. Claro, olha aqui, ó, nós já sabemos que a velocidade é a derivada da função posição. Então, o que é que acontece? Isso aqui, ó, é a minha f grande. É aquela função que quando eu derivo, eu acho a f pequena. A velocidade aqui, ó, é a função f pequena.
O teorema fundamental do cálculo, ele vem a generalizar esse processo. Aqui eu peguei uma função v, muito simples, né? A função v que vale sempre 5. Quando eu demonstrar ele, eu vou mostrar que essa ideia vale num caso bem mais geral de funções f pequenas. Mas já deu para sentir um gostinho. O que o teorema fundamental do cálculo faz é isso aqui, ó. Nós estamos encontrando deslocamentos que um móvel fez. Quer ver como é que eu posso chegar naquela resposta 10? Essa mesma resposta, agora de maneira bem cálculo diferencial e integral, é assim, ó. Eu quero calcular o deslocamento do móvel. Então é o tempo de 1 até 3, a função velocidade é 5. Como é que se integra isso aqui? Integral de 5, tem que procurar uma primitiva. É 5 vezes t. Né? A derivada de 5 vezes t em relação a t dá 5. A gente coloca aqui uma barra vertical. E faz de 1 até 3. Como é que é o teorema fundamental do cálculo? Aplica primeiro no extremo de cima. Tem que colocar o 3 no lugar do t. Vai ficar 5 vezes 3. Subtrai. Agora pega o 5 e multiplica por 1. Primeiro o extremo de cima no lugar do t. Subtrai depois o extremo de baixo no lugar do t. 15 menos 5, recuperei o 10. Então eu fiz uma conta que a gente já sabe lá desde a época da escola. Essa aqui, ó. Determinar o deslocamento de um objeto em MRU, agora usando o cálculo. E claro que nós vamos generalizar para funções mais difíceis nas próximas aulas. Aí está, vimos o contexto histórico, como é que funciona e começamos a sentir um gostinho de física no assunto. Espero que tenha gostado. Se inscreva no canal. E é isso daí.